Roger. Boa noite. Está me ouvindo, Major Roger? Estou ouvindo, doutor Noel. Então, primeiro, eu quero agradecer muito a Baratieri, sente extremamente honrada de contar com a sua presença hoje. Nós que o consideramos a grande autoridade nacional em matéria de proteção social dos militares estaduais, dos oficiais. Vossa Excelência tem viajado o Brasil, tem participado no Congresso Nacional, tem ministrado palestras pelo país todo, construindo o sistema social de previdência dos militares estaduais. Então, a sua contribuição, primeiro, esse registro, assim, a sua contribuição ela é histórica para a Polícia Militar, Bombeiro Militar do Brasil, duas instituições que merecem toda a proteção social, merecem toda a dignidade legislativa, por conta da grande contribuição, são pilares da democracia, são pilares da nossa sociedade. Não existe Estado de Direito sem as nossas instituições militares. Então, é uma honra tê-lo aqui. Eu também quero agradecer imensamente ao prestígio das pessoas que estão nos acompanhando. Já temos agora 45. Então, Major, eu já, de início, lhe passo a palavra para Major, então, do nosso Bombeiro Militar do Estado do Rio Grande do Sul, diretor jurídico da FENEM. Eu passo a palavra, então, para as suas considerações iniciais, para depois nós entrarmos no tema, que é o sistema de proteção social dos militares brasileiros. Perfeito, doutor Noel. A satisfação e a honra é toda minha. O doutor Noel é um militante da advocacia, da defesa dos militares aí há mais de uma década, pelo menos. Sempre nessas idas e vindas aí em Brasília, tentando construir os fundamentos e os alicerces do que hoje nós podemos chamar de sistema de proteção social dos militares no Brasil. Eu quero inicialmente fazer uma saudação muito especial, muito carinhosa ao presidente da FENEM, Coronel Marlon Tesa, pessoa sem a qual nada disso teria acontecido, aí de Santa Catarina, que, aliás, também produziu excelentes quadros aí, colaboraram de forma determinante nessa conquista. Já vou ressaltar o nosso comandante-geral aí de Santa Catarina, talvez ex-comandante, eu não sei se já saiu o ato de nomeação, Coronel Araújo Gomes, liderando o CNCG em sinergia com a FENEM e com os parlamentares da bancada da Segurança Pública. Lá vai meu agradecimento todo especial ao deputado Capitão Augusto, em nome do qual eu queria agradecer em nome de todos os militares estaduais do Brasil, a toda a Frente Parlamentar de Segurança Pública. Já emendo também um agradecimento muito especial e significativo ao senador Major Olímpio, pessoa determinante também, sem a qual nada disso que nós vamos falar teria se transformado, não teria se transformado em lei, não teria se transformado em norma jurídica, teria ficado apenas no nosso debate de ideias e nas nossas fundamentações. Eu não posso esquecer Coronel Miller, nosso mestre, decano no Congresso Nacional, um grande arquiteto de toda essa estrutura de proteção social. Coronel Cel, presidente da CORS, Coronel Peck, presidente da ZOF-BM, Coronel Bonfante, Coronel Mora, aqui do Rio Grande do Sul, Coronel Frota, secretário adjunto de Segurança Pública, Tenente Coronel Specht, Major Brito, Major Martínez, Coronel Ronaldo. É uma enormidade de pessoas aí que colaboraram, eu tenho certeza que eu esqueci alguns colegas, doutor Rodrigo Pimenta, aí de Santa Catarina, doutor Napoleão do Alagoas, doutor Márcio Moraes do Pará. Aliás, essa é uma colegas e de colaboradores que fizeram a gênese da proteção social que distingue os militares de todos os regimes previdenciários e de todo o sistema do servidor público. Doutor Noel, devolvo a palavra, tem muito para falar. Se me der a corda, que eu embalo e não paro mais.
Exata, Major, então, obrigado e muito bem lembrado a importância assim, decisiva do nosso presidente da FENEM, Coronel Marlo, que é o nosso grande líder, nosso grande mestre também, nosso presidente da Rosa aqui, Coronel Céu, também brilhante, então, o Coronel Speck do Rio Grande do Sul, o nosso Major, Senador Major Olímpio de São Paulo, o nosso Coronel Miller, então, todos grandes arquitetos, junto com o senhor nessa grande construção. Então, Major, nós tivemos, então, uma norma, a Constituição, a alteração do artigo 22 da Constituição Federal, que diz que a inatividades e pensões dos policiais militares e do Corpo de Bombeiros Militares será tratada por norma geral. Gostaria que o senhor nos falasse como foi a construção dessa inclusão na PEC, da inclusão da previsão de norma geral. Hoje no Brasil, então, como que foi essa construção? Como que foi essa arquitetura jurídica que, na minha modesta opinião, foi brilhante para proteger as nossas instituições militares do Brasil? Perfeito. O som tá me ouvindo bem? Consegue me ouvir bem? Estou ouvindo. Tá, isso, perfeito. Então, tá, eu quero registrar, então, um agradecimento muito especial ao presidente da República, o nosso grande líder Jair Bolsonaro, que encampou a ideia e o ideal de unificação do sistema de proteção social dos militares. Também o ministro Major Jorge e o ministro Onyx Lorenzoni, agentes políticos que deram toda a guarida dentro do Poder Executivo, considerando que a matéria é competência privativa da União. Já entrando, então, nesse ponto, competência privativa da União para legislar sobre inatividades e pensão militar. Essa não era uma atribuição da União no que diz respeito aos militares estaduais. E com a PEC 06, deslocou a competência dos estados para a União Federal sobre essas duas matérias, inatividade dos militares estaduais e pensão militar. Qual é a grande mudança no regime jurídico dos militares? Porque antes de enfrentar o tema inatividade e pensão, é preciso subir um degrau no conceito jurídico para falar sobre o sistema de proteção social, que é maior do que inatividade e pensão militar. E antes de falar sobre o sistema de proteção social, nós temos que falar sobre o regime constitucional dos militares, que é maior do que o sistema de proteção social. Então, começamos pelo regime constitucional dos militares. A Constituição Federal de 88, no artigo 42, ela unifica o tratamento jurídico dos militares. Lá na origem, ainda eram denominados de servidores militares dos estados e servidores militares da União. Esse termo servidor militar, ele acabou sendo suprimido com a emenda 18 e a categoria dos militares ficou absolutamente separada da categoria dos servidores públicos. Então é uma impropriedade falar servidor militar, tanto como é uma impropriedade falar servidor público civil. Porque o servidor público é somente o civil e o militar não é o servidor. Essa segmentação que ela tem o seu contorno muito bem definido com a emenda 18, ela vem reafirmada com a primeira grande reforma previdenciária, que é com a emenda 20. E a segunda grande reforma previdenciária, com a emenda 41, essa segmentação do modelo do regime constitucional dos militares em relação ao modelo dos servidores públicos, que é o regime próprio de previdência, e o regime geral de previdência dos trabalhadores em geral, nós temos, com essas 3 emendas, um desenho muito claro, federativo, de que nós temos 2 grandes regimes previdenciários, o regime próprio de previdência e o regime geral de previdência. Os militares não pertencem a ninguém. Portanto, é uma impropriedade denominar regime próprio de previdência dos militares. Os militares não estão em nenhum regime de previdência, e isso ficou muito assentado agora nas normas gerais da União, na Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que positiva, que estabelece de forma muito clara o regime próprio dos militares, unificado,
militares federais e militares estaduais com o mesmo tratamento jurídico, agora numa norma infralegal também, e essa norma, sim, na lei infraconstitucional, na lei 13.954, que nós temos o sistema de proteção social. Então, o regime constitucional dos militares, ele está estabelecido ao longo de mais de 80 menções ao termo militar na Carta Constitucional. Dele surge o sistema de proteção social, que está positivado na Lei 13.954, e ela, sim, define o sistema de proteção social. No sistema de proteção social, nós temos esses dois institutos, que é o da inatividade dos militares e o da pensão militar. E aí, o sistema de proteção, como ele é mais abrangente do que apenas esses dois institutos, ele tem uma série de outros elementos que formatam um microsistema jurídico, que é o sistema jurídico da proteção social dos militares. Perfeito. Major, então é o seguinte, o artigo 24 da Lei Federal, da Lei Federal estabelece que os estados terão que fazer uma lei específica. Então, o artigo 24 diz o seguinte, que os direitos, deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos estados, cidades e dos territórios são estabelecidos em lei específica dos entes federativos. O que o Major Roger, o que o Congresso Nacional, o que delegou aos estados, o que pode ser objeto dessas leis específicas dos estados? Quais são os limites, quais são as condições que o legislador estadual pode legislar? Perfeito. O que pode ser objeto dessas leis específicas? Primeiro, nós estamos diante de um novo marco regulatório. Antes, os estados, por força do artigo 42, parágrafo 1º, que fazia remissão expressa, e esse é um princípio muito importante dentro do regime constitucional dos militares, nós temos o princípio da interpretação sistemática. Não se pode interpretar nada que diga respeito aos militares enquanto carreira nacional por fatias, como dizia o ministro Eros Braus. A interpretação não pode ser em fatias, tem que ser sistemática. A interpretação tem que ser simétrica, tudo que é aplicável aos militares federais é aplicável aos militares estaduais. Mas antes dessa reforma da emenda 103, antes desse novo marco regulatório, os estados interpretavam que dentro das suas competências para legislar nos seus estatutos, a matéria aposentadoria, entre aspas, que é a inatividade do militar, e a pensão militar, estavam no âmbito de sua competência legislativa plena. A despeito de toda a previsão do regime constitucional dos militares, muitos estados federados, os estados legislaram de forma a unificar o regime dos militares com o do servidor público. E daí nós temos anomalias legislativas que, por exemplo, em 6 estados da federação, o regime de previdência complementar, que foi instituído pela emenda 20, e que foi se desdobrando ao longo do tempo, e hoje, pela emenda 103, é um regime sobrevivente, e a emenda 103, ela praticamente colocou em extinção os regimes próprios de previdência dos estados, dos municípios, e trouxe a previdência complementar como um grande regime nacional, praticamente unificando o regime geral com a previdência complementar. Servidores públicos e trabalhadores têm agora praticamente o mesmo peso e o mesmo teto. E nos estados, isso acabou ocorrendo de forma imprópria. Mesmo contrariando o regime constitucional dos militares, alguns estados incluíram os militares estaduais na previdência complementar. E aí que nós temos, inclusive Santa Catarina, por exemplo, que tem os seus militares cujos proventos estariam limitados ao teto do regime geral. Com o novo marco regulatório, tendo deslocado a competência para a inatividade e pensão para a União Federal, os estados tiveram suprimida essa competência legislativa, de modo que todas as normas estaduais que versem sobre inatividade e pensão dos militares têm a sua eficácia suspensa. Imediatamente, a eficácia que entra em vigor para esse novo marco regulatório são as normas gerais da União. Então, o que sobrevém aos estados? Quais são as normas que ainda são de competência dos estados? Todas, exceto as que são normas gerais da União.
E entre essas todas, o que nós poderíamos definir? Carreira, remuneração, essas são regras típicas dos estados. Os estados também podem complementar as normas gerais da União, sem, por conseguinte, colidir com seus conceitos. A complementariedade da legislação estadual e dos estatutos, ela é decorrente do próprio texto constitucional. Então, os estatutos dos estados eles seguem válidos, todas as normas estaduais seguem com a sua vigência plena, exceto aquelas que colidem com as normas gerais da União. E quais são elas, grosso modo, de forma bem sintética, já para facilitar? O Decreto-Lei 667 ele foi alterado pelo Sistema de Proteção Social, pela Lei 13.954, e ele estabelece lá no artigo 24A, normas gerais de inatividade. Na inatividade militar, nós temos regras unificadas em toda a federação. Não pode um Estado legislar sobre inatividade diferentemente de outro, nem diversamente da União Federal. No 24B, nós temos as normas gerais sobre a pensão militar. A pensão militar é unitária, o tratamento jurídico é unitário. E no 24C, nós temos a regra da contribuição unificada para o custeio do sistema. Então, essas regras gerais, elas formam um sistema de aplicação obrigatória. Claro, eventualmente, num Estado, pode parecer um relativo prejuízo, porque agora a alíquota passa a incidir sobre a integralidade da remuneração do ativo, sobre a integralidade da remuneração do inativo, sobre a integralidade da pensão militar, e antes tinha aquela faixa de imunidade até o teto do regime geral, hoje não tem mais. Mas o sistema ele é feito de ônus, de sujeições e de bônus. E qual é o bônus que traz o sistema de proteção social? E, na realidade, ele garante à família desse profissional, à família desse militar, um mínimo de salvaguarda para um caso de infortúnio, para o acometimento de uma lesão grave, incapacitante, a morte. Então, ela garante o quê? A integralidade da pensão militar. Ela garante também a dispensa de idade mínima para o militar poder passar a inatividade. Ela garante também que o tempo de serviço do militar é um tempo diferenciado, porque o militar não tem hora extra, não tem adicional noturno, não tem insalubridade, não tem jornada. O militar está permanentemente dedicado e vocacionado ao exercício dessa profissão. A contrapartida é a proteção social. São poucos dispositivos, mas eles formam um sistema. Não é possível fazer pequenos ajustes aqui ou ali, sob pena da gente comprometer toda a idoneidade do sistema. Major, então é o seguinte, como então, só para as pessoas que estão nos acompanhando, como que então fica a questão da integralidade e paridade? Como que fica o nosso modelo? Porque, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós tínhamos aprovado na Assembleia Legislativa uma lei complementar instituindo o regime complementar. Então, esse regime complementar ele sai fora, ele é eliminado do ordenamento jurídico de forma muito correta, muito justa. Então, agora, como que fica a integralidade e paridade para os nossos policiais militares e bombeiros militares do Brasil? Essa questão é uma grande conquista, justa, merecida, perfeita, porque não seria, imagine quem faz a segurança do Brasil não ter direito a ter uma integralidade, uma paridade. Então, como que ficou como ficou nessa nova disposição normativa, nesse novo modelo de sistema de proteção social dos militares no Brasil? Essa é a maior conquista, sem dúvida nenhuma, depois das reformas que extinguiram esses direitos. Todo servidor público tinha direito à integralidade da última remuneração, à paridade entre ativos e inativos no texto originário da Constituição. O ideal do Constituinte originário não era a média aritmética das últimas remunerações, não era a manutenção do valor real, que são conceitos que advêm a partir da emenda 41. O déficit, ou o suposto déficit previdenciário e dos regimes próprios, acabou ensejando uma mudança muito radical naquilo que era o conceito originário do regime próprio do servidor público. De modo que hoje, somente os militares federais, Marinha, Exército e Aeronáutica, e os militares estaduais, polícias militares e corpos de bombeiros militares, possuem o direito à integralidade da última remuneração, o último posto ou a última graduação que o militar exercer na ativa,
ele corresponderá, aquela remuneração da ativa corresponderá à remuneração na inatividade. Essa é uma mudança de nomenclatura relevante também. Antes denominava-se proventos de inatividade, agora a denominação é remuneração de inatividade, porque traz em seu bojo também a responsabilidade e o encargo do Tesouro do Estado para com o pagamento da remuneração, seja do ativo, seja do inativo. Daí que o modelo consagrado pelo Decreto-Lei 667, pela Lei 13.954, é um modelo retributivo. Tem conceito expresso, tem dispositivo expresso, que diz que o modelo é não contributivo, de modo que ele não é um modelo de capitalização, não é um modelo de repartição simples. Ele é um modelo muito específico. Os militares, ativos, inativos e pensionistas contribuem para um custeio de um sistema, cujo encargo é totalmente do Tesouro do Estado. Então, dentro desse modelo, dentro desse conceito de sistema de proteção social, a remuneração do militar, quando em exercício, quando está na ativa, será a mesma de quando ele passar para a inatividade, para que ele não tenha prejuízo e decréscimo remuneratório na sua sobrevida. Tem diversos dados estatísticos e pesquisas que demonstram que a taxa de sobrevida dos militares ela é menor do que a média populacional. Então, nada mais justo do que depois de 35 anos de efetivo serviço dedicado à segurança pública e às instituições militares, que ele tenha a mesma remuneração na inatividade. É uma pena que todos os demais servidores tenham perdido esses direitos, mas que bom que essa salvaguarda permanece e subsiste para os militares. E o mesmo em relação à pensão. A pensão militar também é integral. E qual é o problema que nós estamos verificando hoje, doutor Noel? Nos estados. Nós estamos com as legislações estaduais se adaptando, introjetando essas novas normas gerais da União Federal e estão testando seus limites. O que nós vamos fazer, por exemplo, com o fundo aí de Santa Catarina, da Lei 661 de 2015, que ele capitalizou em contas individuais o regime de previdência complementar dos militares que entraram a partir de sua vigência em Santa Catarina. O que fará o Estado de Santa Catarina? Na minha avaliação, só tem uma coisa a fazer. Extingue a lei, extingue o fundo, vai tudo para o Caixa Único do Tesouro do Estado, porque o Tesouro do Estado, a administração direta é encarregada e é responsável desse pagamento do ativo, do inativo e também do pensionista, tal qual as Forças Armadas. O princípio da simetria ele é aplicado de forma muito ampla. Ele também é um conceito expresso agora na lei, tanto para a alíquota quanto para o órgão pagador. Se nas Forças Armadas nós temos que cabe ao Tesouro o pagamento do ativo, do inativo e da pensionista, por que não nos estados também essa competência para as secretarias da Fazenda ou até mesmo algum departamento, alguma diretoria das próprias corporações militares, como já foi outrora? Major, e o seguinte, aqui no estado de Santa Catarina, Major Roger, nós, em 2015, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei estadual que fixou pensões para os militares, assim, uma situação bem triste, assim, que nos entristecia muito, porque um militar, um praça, um oficial poderia sucumbir num acidente, de serviço, e a pensionista dele ficaria jogada, exposta a uma situação assim triste, lamentável. Imagine, o sujeito sai de casa para combater o criminoso, daqui a pouco sofre um acidente, vem a partir dessa para outra vida, e a pensionista, o filho, ficaria com uma pensão assim, com todo respeito, ridículo, assim, um valor ridículo. Então, o que nós avançamos em relação à pensão? Como que ficou a pensão, então, agora com esse novo regulamento? Isso, com certeza, dá uma segurança jurídica, dá uma condição para que os nossos oficiais e as nossas praças possam trabalhar com mais segurança. Imagine, o sujeito sai de casa, ele sabe que agora que o Estado vai proteger se caso ocorrer um acidente. A pensionista, os filhos não ficarão desprotegidos, como era a situação que nós estávamos vivendo aqui em Santa Catarina e no Brasil afora. Como ficou, então, essa nova sistemática das pensões a partir da aprovação da lei federal?
Perfeito. O regime constitucional dos militares, que deveria ter uma aplicação simétrica desde a origem do texto constitucional, ele tinha uma aplicação muito plena para os militares das Forças Armadas. Tanto que a pensão militar, regida pela Lei 3765 de 60, sempre garantiu aos pensionistas das Forças Armadas a integralidade dos proventos da pensão militar. Para os estados, essa simétrica não foi aplicada, e cada estado legislou sobre a pensão militar como bem lhe convinha, como se tivesse absoluta liberdade para unificar o modelo. O que nós temos hoje é a absoluta equiparação entre a pensionista do servidor público e a pensionista militar em boa parte da legislação dos estados. Isso significa, por exemplo, que em determinadas condições, a pensionista do soldado, do oficial que falece cedo, que falece jovem, com pouco tempo de idade, precocemente, que teria que ter a maior proteção. Essa pensionista tem, em boa parte das legislações, uma pensão temporária, transitória. Então, o mesmo tratamento jurídico que era despendido às Forças Armadas não era no âmbito dos estados. Qual é o equívoco que nós temos agora de interpretação em alguns estados? Noel, não sei se... Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Tá. Pensei que estivesse dando algum entrecorte. Qual o problema que nós temos? Saiu uma instrução normativa, agora, instrução normativa 05, ela foi corrigida com a instrução normativa 06, agora de 2020, regulamentando a aplicação do sistema de proteção social. O parágrafo único, lá do artigo 20, se não me engano, ele diz que não se aplica a integralidade da pensão para quem já tem o fato jurídico anterior. Pensões antigas não têm aplicação dessa norma de proteção social da integralidade, ou seja, há uma interpretação, inclusive numa norma infralegal, que não tem eficácia jurídica na minha avaliação. Ela é uma norma infralegal que ela não regulamenta a lei, ela vai além da lei de forma restritiva, ela restringe aquilo que o artigo 24B do Decreto-Lei 667 não fez. O Decreto-Lei 667, no artigo 24B, ele garante a integralidade da pensão. Se ele garante a integralidade da pensão dentro de um sistema e unifica a contribuição do pensionista, qualquer que tenha sido a data da concessão da pensão, por certo tem que haver uma revisão ampla e restrita do valor percebido para essa pensão, para que ele tenha concordância prática com o novo sistema. Não é possível a aplicação de uma alíquota sobre a integralidade de uma pensão que vai sofrer um redutor, por exemplo, de 70% lá da emenda 41, ou de uma pensão que está dentro de um modelo absolutamente precário e ilegal que iguala a pensionista militar da pensionista do servidor público. Então, na minha avaliação, os estados eles têm por obrigação que fazer uma revisão ampla e restrita das suas pensões militares para a aplicação imediata, para a eficácia imediata dessa integralidade. Se isso não for feito, com certeza, o Poder Judiciário e o guardião máximo da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar essa matéria, vai proceder a uma interpretação sistêmica e vai assegurar o direito isonômico e amplo da integralidade da pensão, qualquer que tenha sido a data do óbito do legatário. Major, então nós temos aqui no estado de Santa Catarina, e com certeza isso se repete no país todo, em todos os estados da federação, aquela situação em que o óbito ocorreu antes da aprovação da lei federal. Então, a partir de agora nós temos a pensionista, a pensão integralidade, paridade, mas há aquelas situações em que ocorreram, a pensão se consolidou antes da aprovação. O que essas pensionistas, o que elas podem fazer? Elas estão asseguradas por essa nova lei? Elas têm direito a buscar integralidade e paridade? Qual que é a orientação jurídica que nós podemos dar a essas pessoas que estão vivendo essa situação? Olha, a FENEM tem trabalhado muito numa regulamentação junto ao Poder Executivo Federal para que a administração pública federal, enquanto fiscal do cumprimento dessas normas gerais da União, nos estados, para que essa regulamentação conceda de forma administrativa ampla e restrita esses direitos.
E não são somente as pensionistas que têm a sua pensão que não corresponde à integralidade da remuneração do ativo, mas eventualmente algum inativo que também não tenha a integralidade da sua remuneração na inatividade, algum inativo que não tenha a paridade porque por alguma outra legislação estadual ou caiu na previdência complementar, ou caiu no regime próprio de previdência do servidor público nos estados. Nós temos uma diversidade muito grande de regimes jurídicos estaduais sobre a matéria inatividade e pensão. Então, todos esses regimes jurídicos, eles têm que paralisar os seus efeitos e tem que haver uma revisão. Essa revisão, nós entendemos que ela tem que partir das administrações. Mas se isso não for possível, se a União Federal não conseguir, não tiver a sua capacidade normativa, infralegal e de fiscalização para impor essa revisão, para impor a aplicação dessas normas gerais da União através desse novo marco regulatório, felizmente, as partes que têm esse direito violado vão acabar se socorrendo do Poder Judiciário, gerando ônus ao próprio poder público, porque afinal de contas é o Estado que paga a conta de todos os poderes. Então nós estaríamos sobrecarregando o Poder Judiciário para conceder um direito que o Poder Legislativo já assegurou e que o Poder Executivo Federal está em vias aí de tentar fiscalizar e implementar de forma mais efetiva. Major, e nós temos uma outra situação, Major Roger, em que há uma diminuição dos subsídios dos oficiais por conta da alíquota. Como que nós poderemos resolver isso sob uma medida judicial? Eles contribuíram sob uma alíquota, agora houve essa alteração e isso está implicando uma redução do valor líquido do subsídio. Isso pode ensejar uma demanda judicial? Há possibilidade jurídica de êxito mediante uma ação judicial. Então, para os nossos os militares que já estão na reserva remunerada e que tiveram esse decréscimo remuneratório em função da alíquota, é possível uma ação? Como é que o senhor vê? Qual que é a orientação jurídica que nós poderemos repassar aos nossos associados aqui da CORS e associados de outras entidades, outras associações de industriais e praças do Brasil todo, dos outros estados da federação? Muito apropriada a pergunta. E a resposta é delicada. Porque, do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico. E isso foi consagrado e se transformou num precedente muito consistente. E nós vivemos agora na era dos precedentes vinculantes. Então, a partir do momento em que o Supremo analisou os efeitos da emenda 41, que permitiu a tributação do inativo e do pensionista, ali essa tese foi debatida no Supremo. E o que ficou consagrado no acórdão é que o regime jurídico do servidor público assegura a irredutibilidade do valor nominal da remuneração ou dos proventos. E o que está acontecendo é um aumento do valor real, mas não reduz o valor nominal. Certa ou errada, essa foi a tese que acabou vingando, prevalecendo, inclusive para poder dar uma salvaguarda para os efeitos da emenda 41. E eu tenho certeza que se enveredar sustentar que agora a alíquota do inativo e da pensionista passa a incidir sobre a totalidade da remuneração do inativo dos proventos da pensionista, isso vai acabar implicando numa redução do valor real do líquido a ser recebido e, portanto, férias, direitos, etc. Eu acho que isso vai desbordar numa decisão do Supremo por aplicação desse precedente. Isso do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista de quem construiu, de quem colaborou na construção de todo esse sistema, que é um sistema de freios e contrapesos, de ônus e benefícios. Infelizmente, para que se possa manter a rigidez do modelo, a incidência da alíquota sobre a integralidade da remuneração ativo e inativo ou dos proventos da pensionista, ela é o mesmo modelo adotado nas Forças Armadas. Então, se houve todo um reconhecimento do caráter nacional dos militares, de uma simetria de tratamento, toda uma legislação sistêmica para conceder o mesmo tratamento, o mesmo regime jurídico.
Os militares das Forças Armadas pagam sobre a integralidade de sua remuneração e dos proventos da pensionista. Consequentemente, os militares estaduais e do Distrito Federal também passarão a pagar, e acho que isso acaba sendo num contexto justo, para que o sistema possa ter também um mínimo de equalização de modelos. Major, e tem uma outra situação aqui no estado de Santa Catarina, e que acredito que deve se repetir em outros estados da federação, é o nosso oficial reformado, que passou a contribuir até o teto do INSS. E agora, com essa mudança, ele também teve um prejuízo. Aí temos oficiais aqui que reformados, coronéis reformados, que estão tendo um prejuízo remuneratório de até R$2.000, um decréscimo. O que nós podemos fazer? Há alguma medida judicial? Assim, veja, são situações em que ele já havia vencido no Poder Judiciário, já havia decisões judiciais que lhe eram favoráveis. Agora, com o novo regime, há esse decréscimo. Então, os oficiais reformados. O que nós poderemos, então, também fazer para buscarmos manter essa situação? Qual que é a sua posição, Major, a respeito dessa temática? Primeiro, a questão da isenção de imposto de renda é uma norma totalmente específica, portanto, ela segue vigente, ela não tem nenhum efeito. O ponto da pergunta é, antes, pelo artigo 40 da Constituição Federal, havia uma faixa de imunidade para os proventos de aposentadoria do servidor público. Essa faixa de imunidade para os proventos de aposentadoria, mesma isenção, como o aposentado do regime geral de previdência não pagava mais contribuição, e ele só recebe até o teto do regime geral, logo importou-se esse dispositivo para o regime próprio do artigo 40. O servidor público aposentado também não pagava contribuição até aquele teto do regime geral, hoje em torno de R$6.000. Esse instituto não era um instituto típico dos militares, tanto que para as Forças Armadas nunca foi aplicável. Essa faixa de isenção, que foi introjetada em algumas legislações de estabelecer a alíquota e a base de incidência da alíquota, foi um erro, foi um equívoco, foi uma aproximação imprópria do regime próprio do sistema do regime dos militares. O que aconteceu? Como para os militares, está dando problema aqui, vamos... Voltou agora, voltou. coisa julgada, aplica e executa um título judicial, e essa situação se perpetua no tempo, a despeito da superveniência de novas regras para definir essa questão. Agora, quem tinha a faixa de imunidade em dobro era militar, em razão da reforma, hoje, pelo modelo, não tem tutela jurídica para isso. Eu tenho dúvidas, eu acho até um pouco mais coerente postular em juízo essa faixa de imunidade para o reformado do que postular a não incidência da contribuição para o inativo e pensionista. Em outras palavras, eu tenho absoluta convicção de que a contribuição para custeio da inatividade da pensão, ela deve incidir sobre a integralidade da remuneração do ativo e do inativo e do pensionista. Agora, essa incidência abrupta, que antes incidia apenas sobre o que excedia ao dobro do teto do regime geral, para alguns inativos militares, aí já me parece um salto muito grande. Acho que daí já teria que incidir alguns outros princípios aí, da proporcionalidade, da razoabilidade, da proteção da confiança, e acho que tem alguma tutela aí que se possa explorar sem vulnerabilizar o sistema como um todo. Tá difícil, eu peço desculpa aos colegas que estão tentando participar. São muitas perguntas que estão vindo. Doutor Noel, eu peço aí que a gente depois disponibilize o vídeo e também perguntas que isso. Depois nós vamos,
Major, depois nós vamos selecionar, vamos buscar todas as perguntas e aí vamos encaminhar uma resposta, vamos encaminhar para todos uma resposta acerca das perguntas, tá? Major, está me ouvindo, Major? Eu estou ouvindo bem. Eu acho que a última Major, resposta... alô? Está ouvindo? Estou lhe ouvindo. Estou ouvindo bem. Major, Major, o seguinte, e aqui no estado de Santa Catarina, então, foi aprovada a lei complementar instituindo o regime complementar de previdência que, de forma inconstitucional, de forma atentatória à Constituição Federal, à Constituição da República e até mesmo à Constituição Estadual, criou o regime complementar para os nossos policiais militares e bombeiros militares. Se, por exemplo, alguém, isso 2015, se alguém contribuiu para esse regime complementar, hoje ele está extinto, o novo modelo ele extinguiu, não existe mais esse modelo. É possível o oficial que contribuiu, o praça que contribuiu, buscar o resgate desse valor financeiro que foi contribuído? Não, eu não entendo passível de repetição de indébito. Eu acho que havia um modelo em andamento, havia uma presunção de constitucionalidade que gozam todas as leis, e eu sei que não foi possível obter êxito numa para suspender a eficácia dessa norma da previdência complementar em Santa Catarina. Então, na minha avaliação, a alíquota incidente, ela surtiu seus efeitos. A partir de agora não pode mais haver contribuição nem para a previdência complementar, nem para fundos de capitalização. Aliás, entidades da administração indireta, talvez a pensão possam sobreviver em razão dessa nova norma do artigo da Constituição Federal, o inciso 22, o inciso 21 do artigo 22 e as normas gerais do Decreto-Lei 667. Portanto, respondendo de forma mais objetiva, as contribuições que hoje estão depositadas, sejam em autarquias, sejam em fundos próprios, elas têm que ser absorvidas pelo Tesouro do Estado, que encampa todo o encargo desse modelo, que o modelo não é contributivo. Está travando, tá conseguindo me ouvir? Deixa eu ver. Tá ouvindo, Major? Eu ouço. Ah, tá. Agora voltou legal. Voltou. Major, então é o seguinte, então assim, quais que são então os ganhos assim justos que decorreram decorreram dessa reforma, então, dessa alteração constitucional e da lei federal. Qual que foram, assim, então, para os militares do Brasil, os oficiais, praça do Brasil, seja do Corpo de Bombeiros, seja da Polícia Militar? Qual foi, então, assim, os grandes ganhos assim, institucionais, os ganhos de direitos justos para quem... Porque, Major, o senhor sabe que sem a Polícia Militar, sem bombeiro, veja a situação do estado do Ceará, que deu aquele problema lá. Não, a Bahia, não existe Estado de Direito, não existe judiciário que se sustente, não existe sociedade sem a nossa gloriosa PM, sem o nosso glorioso bombeiro militar. Não, então não é possível fazer Estado de Direito sem ter as nossas instituições militares. Então, quais foram assim, os ganhos assim, que nós poderemos depreender desse novo regime? Perfeito. Eu só queria que tu confirmasse se não está travado, porque eu acabei de observar aqui um comentário de que travou. Eu estou ouvindo bem. Está ouvindo bem aí? Agora está legal, agora está legal. Tá, perfeito. O grande ganho da unificação da proteção social dos militares é um ganho para o serviço público, para o cidadão.
A Conformação Federativa do Brasil estabeleceu em suas forças militares atribuições complementares. Nós temos os militares federais das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Missões constitucionais típicas e missões constitucionais atípicas. E numa relação de complementariedade, nós temos nas forças estaduais, polícias militares e corpos de bombeiros militares, missões constitucionais típicas e missões constitucionais atípicas. E essa relação de complementariedade poderia ser sintetizada, é claro que ela se descortina em normas infraconstitucionais, mas na missão típica das Forças Armadas de defesa externa e de defesa das nossas fronteiras, e das polícias militares de defesa interna, dos corpos de bombeiros militares, a defesa civil interna. E a missão atípica das Forças Armadas seria a garantia da lei e da ordem. E a missão atípica das polícias militares e corpos de bombeiros militares ser reserva das Forças Armadas em caso de guerra. Para que se possa exercer na plenitude, para que se tenha plena eficácia dessas missões, dessa relação de complementariedade das forças militares, que é a última fronteira de defesa do cidadão. Para isso, a Constituição Federal elencou uma série de sujeições aos militares, e uma série de sujeições mesmo. Não pode ter sindicalização, não pode ter greve, não tem uma série de direitos trabalhistas. De 34 direitos trabalhistas, os militares são detentores apenas de 6. Uma série de requisitos de ingresso, de aptidão física, rigidez física, manutenção dessa capacidade operacional através de cursos, da meritocracia. Então, essa estrutura comum às instituições militares exige esse tratamento uniforme. Com essa unificação no modelo e no tratamento jurídico, haverá uma reunificação das legislações estaduais. Não é possível que cada estado tenha uma determinada legislação sobre seus militares estaduais e que essas legislações não conversem entre si e muito menos não conversem simetricamente com as Forças Armadas. Essa tendência reunificadora das estruturas militares que vai assegurar a máxima eficácia na prestação dos seus serviços, eu tenho certeza, foi o grande fator de todas essas reformas, que não terminaram. Eu disse, o regime constitucional dos militares é muito maior do que o sistema de proteção social. Junto do regime constitucional dos militares, vem agora também a necessidade de uma lei orgânica nacional para as polícias e bombeiros. A lei orgânica nacional, que é o PL 44363 de 2001, ela precisa se tornar uma lei geral, precisa revogar o decreto-lei 667 naquilo que não foi recepcionado ou naquilo que está defasado. Nós precisamos modernizar, capacitar as forças militares estaduais para atuar na plenitude de suas competências, no ciclo completo de polícia administrativa, no ciclo completo de polícia judiciária. Existe uma capacidade operacional ampla e plena a serviço do cidadão, que hoje está um pouco limitada, não pela Constituição Federal. Diga, a Constituição Federal deu à Polícia de Preservação da Ordem Pública uma capacidade residual e uma capacidade muito grande, muito ampla. Mas as normas infraconstitucionais ainda não estão adaptadas. E elas precisam, sim, se modernizar para que o cidadão possa receber o serviço. E as polícias militares, Corpo de Bombeiros Militares, têm ampla capacidade de prestar esse serviço de forma muito mais potencializada. E a simetria com as Forças Armadas vai gerar uma sinergia para isso. Claro, com a salvaguarda, diante de tantas sujeições, diante do dever legal de agir, diante do dever de enfrentar o perigo, diante da incerteza do horário de retornar, da inexistência de finais de semana e feriados, a proteção social vai garantir aquele mínimo necessário para proteger a família do militar, que é arrastada 35 anos na profissão. A família do militar ela é arrastada para a profissão do militar, ela sofre todas as incidências por arrastamento, por ricochete, a família do militar acaba sofrendo. Então a proteção social ela se destina um pouco ao inativo, mas muito à família do militar. Major, o seguinte, o militar, ele é militar 24 horas. O militar está no shopping, ele é militar. Ele vai para uma festa, ele é militar. E hoje, Major, nós vemos no país o risco milícia, crime organizado. Então, o senhor imagina aqui no estado de Santa Catarina, os nossos militares
se ocorresse uma fatalidade, a pensionista ficaria com a pensão mísera, o filho ficaria numa condição precária. Então, não era justo, não era adequado. Então, essa foi uma conquista muito justa, esse novo regime muito justo. Major, e quais são, assim, as linhas mestras? O que nessa lei orgânica nacional, quais são os pleitos? O que o senhor considera que deveremos inserir nesse novo regulamento, nessa lei orgânica? Quais são, assim, as linhas assim, fundamentais, os pilares para que nós possamos ter no Brasil cada vez mais uma polícia militar, bombeiro militar, engajados, coesos e prestando, como já presta, excelente serviço à nação brasileira? Meu amigo Noel, vou te convidar, então, para que isso seja uma pauta específica. A Lei Orgânica Nacional, que é o 4363, ela é um tema para a gente debater durante muito tempo. E eu acho que acaba contaminando agora a questão da proteção social. Então, eu vou sintetizar a proteção social, que já está no Decreto-Lei 667 e que traz em seus pilares a unificação da alíquota. É a mesma alíquota paga pelos militares federais e militares estaduais. A alíquota hoje de 9,5% sobre a totalidade, a partir de 1º de janeiro, a alíquota de 10,5%. A integralidade da última remuneração do posto ou da graduação para a remuneração do inativo e para os proventos da pensão militar. A integralidade da pensão militar também. Um modelo não contributivo, um modelo que é um modelo de compensação social. 35 anos de efetivo serviço militar. Esse período de dedicação plena corresponde a mais de 45 anos de uma jornada ordinária de qualquer servidor público. Esses cálculos estão aí disponíveis, inclusive, pelo IPEA. Então, todas essas características agora unificadas da profissão militar dão para nós condições de dizer, sem achar que é algum benefício, algum privilégio, que nós temos uma carreira sólida, uma carreira consistente, e uma carreira que garante, a única na federação que garante a integralidade da última remuneração, a paridade entre ativos e inativos e a integralidade com paridade da pensão militar. Não sem custo, não sem ônus, a dedicação exclusiva, a dedicação integral, o dever legal de agir, a relevância da omissão e todos os atributos necessários para que se possa bem prestar essa atividade física, essa atividade que exige física e mentalmente, psiquicamente, de todos os seus profissionais. Não por acaso tem os maiores índices de suicídio. Isso é um problema grave, é um problema epidêmico na corporação. É um problema que não está apenas relacionado à questão remuneratória, é um problema que é circunstancial, que nós trabalhamos ali na faixa de fronteira com a sociedade, com as mazelas sociais, com o tecido social. Nós somos ali, muitas vezes, os psicólogos, os promotores, os verdadeiros defensores dos direitos fundamentais, promotores de justiça. Nós fazemos a mediação, nós fazemos a composição de conflitos. Nós vivemos num país em que o crime e a pena privativa de liberdade abarrotou os presídios, é um modelo fracassado, o sistema penitenciário é um sistema que precisa ser reformulado. Então, cabe à Polícia Militar tentar resolver esse conflito na origem, na essência, lá no nascedouro, e tem capacidade para isso, não só a Polícia Militar, mas o Corpo de Bombeiros Militar, na sua ampla atribuição, tem condições de exercer essas funções de forma muito plena. Para isso, obviamente, os estados, nas suas legislações, na sua competência sobre remuneração, deveriam manter uma remuneração digna para esses militares estaduais. E aí nós vemos o subsídio, que não significa necessariamente o valor nominal elevado de remuneração, mas é uma parcela única, uma parcela que garante para ativos, inativos e pensionistas um valor claro, um valor transparente. Então, o subsídio é o modelo remuneratório que nós recomendaríamos, porque o subsídio também, embora as Forças Armadas não recebam por subsídio, o subsídio ele é uma garantia de que nós não vamos estar colocando na remuneração dos militares hora extra, adicional, funções de gratificação por difícil localização, que são componentes que acabam criando divergências entre ativos e inativos, e nós achamos que isso não é saudável para o sistema, porque aquele que conseguiu passar para a reserva, lá depois dos seus 35 anos de efetivo serviço prestado,
agora tá ouvindo aqui. Cadê? Roger ali. Major, tivemos um problema aqui. Major, tivemos um problema aqui, caiu o sinal. Major Roger, tivemos um problema. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Então, Major, tivemos um problema, pedimos desculpa às pessoas que estavam nos acompanhando, tivemos um problema aqui, caiu, mas retomamos. O senhor pode prosseguir no raciocínio? Noel, o Instagram tem um limite de 60 minutos na live. E nós estouramos a primeira cota de 60 minutos. Por isso que tu abriu uma segunda agora, é isso? Então acho que... Então vamos dar um tempinho, eu acho. Então, sim. Vamos dar um tempinho, eu acho, para as pessoas se reconectarem. Ótimo. Certo? Perfeito. Vamos dar um tempinho. Acabou vencendo o tempo, mas... Passa muito rápido. Muito rápido. E o tema é muito sensacional, o tema é muito atual, né? O tema... E a sua fala é excepcional, né? A sua... Tu acompanha quantas pessoas já retornaram? 28. Mais um minutinho só. Isso. E estávamos com 80 pessoas antes, 83 quando tivemos um. Bem, estou contigo. Voltamos então. Viu, Major? Então vamos então, acho que caminhar para então as suas considerações. E o senhor estava desenvolvendo um raciocínio. Nós estávamos mencionando que a remuneração é competência dos entes federados. A remuneração cabe ainda os estados legislar sobre remuneração. E aí que nós estamos sugerindo que os entes federados implementassem o subsídio como modelo remuneratório aos militares. Porque o subsídio ele é imune a institutos que não são institutos típicos dos militares, como, por exemplo, hora extra. A hora extra é um instituto do artigo 7º da Constituição Federal, da CLT, eventualmente do servidor público estatutário, mas não é um instituto típico dos militares. Abono ou gratificação de permanência não são institutos compatíveis com o subsídio e também não são institutos compatíveis com a estrutura dos militares. Embora
as Forças Armadas não percebam sua remuneração por meio desse subsídio, os estados deveriam encaminhar uma unificação remuneratória, não em valor nominal, mas de modelo remuneratório para o subsídio. Mas isso ainda é uma discricionariedade legislativa dos estados. Eles poderão legislar. O estado do Rio Grande do Sul, recentemente, conseguiu implantar o subsídio como modelo remuneratório. Claro que na largada, numa implantação a curto prazo, assim como o sistema de proteção social, nós temos algumas anomalias. Eventualmente, alguém vai ter uma redução, um aumento, então essas questões todas se equalizam. E em termos de perpetuação do modelo do sistema de proteção social, nós vemos que o subsídio é o modelo remuneratório mais compatível e mais estruturado para dar para o militar essa garantia. Até para que ele possa perceber e saber de forma muito transparente qual é a remuneração do ativo, qual é a última remuneração do posto ou da graduação. Essa mesma remuneração do subsídio tem que ser a remuneração do inativo, tem que ser os proventos da pensionista. Tudo isso são os institutos que nós debatemos aí com uma certa profundidade aí ao longo dessa nossa conversa. Major, há sempre assim uma preocupação de... Nós temos o regime jurídico dos militares. E eu vejo o seguinte, que muitas vezes, até assim, advogados que não são vinculados às instituições militares buscam direito que não são dos militares. Por exemplo, o adicional de permanência. Ele é um direito que está vinculado aos servidores civis, e não aos militares. Como é que o senhor vê essa situação assim, de ir buscar direitos que não são dos militares, são direitos que são dos civis, e quebrando assim a lógica de nós termos o nosso regime jurídico, nós temos um regime jurídico específico, único, exclusivo, que são dos militares estaduais do Brasil. Então, quando você vai buscar direitos que estão em outro regime, você acaba quebrando o próprio regime. Como é que o senhor vê essa situação? Isso não é arriscado, não é perigoso? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, o nosso judiciário aqui veio de forma muito incisiva, muito firme, pacificou. Olha, direito da abono de permanência é dos civis, a Constituição reserva aos civis e não aos militares. E pacificou no tribunal, até inclusive agora no nosso informativo que a Baratieri produziu, nós colocamos esse julgado. Como é que o senhor vê essa situação? De forma muito pragmática, não se pode querer o melhor de todos os mundos, né? Nós temos o nosso mundo, nós temos o nosso regime jurídico constitucional, nós temos o nosso sistema de proteção social e tem institutos que são absolutamente incompatíveis. Nós temos litigiosidade para conceder, insalubridade para militares em diversos estados. O abono constitucional de permanência, lá do parágrafo 18 do artigo 40, também para os militares, horas extras e uma série de outros institutos. O que eu recomendo aos militares? Que procurem as suas associações, procurem as suas entidades de classe. As entidades e as associações, elas têm uma responsabilidade que vai para além, que transborda o interesse pessoal do próprio militar e muito mais do advogado. Não são todos os advogados, doutor Noel, que têm a sua responsabilidade construtora do sistema. Eles visam apenas, e é lícito, inclusive, né, a categoria sobrevive da LIDE, a LIDE é aberta, todos têm o direito postulatório, então o advogado está no seu papel de cavocar e de tentar encontrar teses e vulnerabilidades no sistema e testar o poder judiciário. O que nós fazemos nas entidades e na advocacia responsável para manter a rigidez do sistema. Nós não entramos com ações temerárias. Ações que podem ter um deferimento e, eventualmente, um resultado financeiro a curto prazo para um grupo muito específico de pessoas e que pode gerar uma rachadura muito preciosa para nós a longo prazo. São muitos anos trabalhando na construção dos alicerces da proteção social. Vem desde a Constituição Federal, desde o Constituinte originário, quantos colegas contribuíram, estavam lá já para que os militares tivessem um tratamento simétrico e diferenciado do servidor público. Em 98, com a emenda 18, foi uma luta em plena tramitação da primeira reforma previdenciária. Conseguiram os militares ter lá o seu regime jurídico absolutamente convalidado, apartado e separado do servidor público. Veio a emenda 20, mas no fim do ano, em 98,
criou o regime de previdência complementar, criou a idade mínima, criou a contributividade, criou uma série de institutos que depois, com a emenda 41, se consolidaram com o fim da integralidade, com o fim da paridade do servidor público, com uma série de restrições nos regimes próprios de previdência, mais contemporaneamente, a previdência complementar aplicada em larga escala. Aliás, a previdência complementar agora é a regra, o regime próprio foi posto em extinção. Quem não constituiu o regime próprio, entes federados, municípios, estados, não constitui mais. Agora é a previdência complementar a regra. Então, se nós conseguimos reafirmar o nosso modelo, o nosso regime constitucional, agora assentado num sistema de proteção social imune, apartado, segmentado de tudo isso, por que postular em juízo benefícios que são típicos desses servidores públicos, que já perderam a integralidade, que já perderam a paridade, que tem idade mínima, que tem tempo de contribuição, que tem que ficar o tempo mínimo no cargo para pegar a regra de transição? Nada disso é exigível aos militares. Então, é um pouco de bom senso também, antes de se aventurar. E eu acho que, a partir desse novo marco regulatório, os tribunais superiores, o STJ, e principalmente o Supremo Tribunal Federal, eles vão fazer uma leitura muito sistêmica. Tem uma série de precedentes do Supremo Tribunal Federal que falava de aposentadoria do militar, esse precedente vai ter que ser superado. Que falava de faixa de imunidade, também vai ter que ser superado. Tem uma série de precedentes do Supremo que acabarão sendo revisados. E eu tenho absoluta convicção de que o novo marco estabelecido pela emenda 103, dando à União Federal competência para editar normas gerais sobre inatividades e pensão dos militares, associado à norma geral da Lei 13.954, que são todos os artigos do artigo 24 do Decreto-Lei 667, que esse conjunto normativo formam um arcabouço muito consistente para que o Supremo observe esse modelo, observe esse sistema e julgue dentro do sistema. Tudo o que está no sistema, para o sistema, de fora nada. E aí, hoje nós temos uma indústria que está caindo, que é o da assistência judiciária gratuita. Os nossos militares já não são salários que são beneficiários de assistência judiciária gratuita à luz do novo CPC. Então, ter que pagar custas por uma demanda temerária é algo que tem que ser muito repensado, que antes não era um critério. Hoje eu acho que tem que ser ponderado, além da rigidez do sistema, a questão de ter que pagar custos e se aventurar numa demanda que lá no Supremo Tribunal Federal, que com certeza é o tribunal destinatário de quase todas essas demandas, que tem efeito extra partes, que tem repercussão geral e que envolverão, consequentemente, o sistema de proteção social em um estado ou outro, ao subir para o Supremo, ao ser recebido no Supremo, seja no recurso extraordinário, seja numa ação de controle concentrado, eu não tenho dúvida de que a direção e o vetor decisório do Supremo Tribunal Federal vai ser de afastar dos militares aquilo que não é dos militares, mas garantir e assegurar para os militares aquilo que é dos militares. Inclusive, uma alíquota unificada. Porque a alíquota, isso é importante de se mencionar, por que a alíquota não foi deslocada para a União Federal também? Por que nas normas gerais da União, lá do artigo 22, inciso 21, consta lá que cabe à União Federal legislar sobre organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividade, pensão, agora esses dois últimos com a emenda 103, e por que não alíquota? Essa é uma pergunta muito fácil de se responder, porque a alíquota é dentro de um modelo contributivo, é de um modelo de capitalização, e esse nosso modelo ele é explícito que ele não é um modelo contributivo. Então, a alíquota não é elementar, não é fundante do sistema de proteção social. Por certo que não tem que ser deslocado para a competência da União, fica na norma infraconstitucional a regulamentação de todo esse sistema e de sua forma de custeio. E a forma de custeio, eles contribuem para o sistema, porque o sistema ele é custeado pelos impostos. Exatamente, exatamente. Forças militares são custeadas por impostos. Não se pode colocar taxa na prestação de serviço das forças militares. Então, os impostos são responsáveis, o Tesouro do Estado é o responsável pelo pagamento da remuneração do ativo e inativo do pensionista. Agora eu já comecei a ficar repetitivo nesse ponto. Exato. Então, Major, o seguinte, então eu quero lhe agradecer muito, assim, imensamente, assim, pelo senhor dispor do seu tempo para
nos esclarecer assim um tema tão polêmico, um tema assim tão rico, tão atual, assim uma grande conquista dos militares do Brasil, uma conquista justa, como eu disse de início, não existe Estado de Direito, nada funciona lá no Brasil sem nós termos a nossa polícia militar, o bombeiro militar engajados em assegurar Estado de Direito, em fazer segurança pública, em sair dia e noite de casa para proteger o patrimônio, proteger a vida das pessoas. Então, eu acredito assim que foi uma grande conquista merecida, a FENEM, o senhor o Coronel Miller, o senador, o Major Olímpio, as associações do Brasil, aqui a COR, Santa Catarina, todos assim têm o mérito dessa conquista, do novo sistema de proteção social dos militares do Brasil, algo muito justo, algo muito correto. A sociedade está agora fazendo justiça aos militares, o Estado brasileiro fazendo justiça, o Congresso Nacional fazendo justiça, porque não era mais possível conviver com aquele modelo aqui que Santa Catarina foi o que deu a partida, previdência complementar, pensão, assim, uma ofensa à classe dos militares do Brasil, aqui dos catarinenses. Então, foi uma grande oportunidade, uma oportunidade única de corrigir esse modelo. Então, eu quero lhe parabenizar, assim, dizer que o senhor é um grande pilar intelectual dos oficiais do Brasil, e os militares do Brasil, os oficiais do Brasil, os praças do Brasil lhe devem muito, porque o senhor é a grande inteligência, o grande arquiteto jurídico, o senhor junto com o Coronel Miller, por conceber esse modelo, por lutarem por esse modelo, por levarem toda a inteligência para construir esse modelo. Então, o Brasil, os oficiais devem muito ao senhor, os praças devem muito ao senhor, e não só eles, a sociedade brasileira deve, porque uma oportunidade única de corrigir as injustiças. Naquele modelo, daqui a pouco nós estaríamos, o militar estaria numa situação ridícula, uma situação triste, lamentável. Então, eu quero lhe parabenizar, em nome da Baratelli, parabenizar, e nós que militamos na área, nós que advogamos há anos na área, que estamos todo dia no fórum, no tribunal, defendendo os nossos oficiais aqui em Santa Catarina, aqui nos fóruns locais do Estado, no tribunal, no STF, a gente sente agora que finalmente estamos construindo, edificando um modelo jurídico, um regime jurídico dos militares no Brasil, um modelo que é para dar segurança jurídica, estabilidade e condições para que os nossos militares do Brasil possam atuar com segurança, com condições. Então, quero lhe parabenizar, dizer que o senhor hoje construiu, o senhor hoje é um extraordinário jurista, o senhor hoje é um grande patrimônio dos oficiais do Brasil. O senhor hoje é um grande arquiteto jurídico dos militares do Brasil. Então, quero lhe cumprimentar, lhe agradecer pela disposição de nos atender de forma gratuita, tranquila. Então, e também lhe parabenizar pelas belíssimas lições que o senhor nos deu na noite de hoje. Eu, então, repasso a palavra para que o senhor possa fazer as suas conclusões finais. Doutor Noel, é um exagero da tua parte, né? Tu que é um grande operador dos tribunais superiores, um administrativista de primeira linha, licitações, contratos, serviços públicos, concessões, a vasta gama aí de conhecimento e de suporte que a tua equipe oferece, não só para Santa Catarina, mas nos tribunais superiores, que é digna de um grande elogio aí o teu trabalho profícuo como presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de Santa Catarina, uma OAB muito atuante, tem lá o doutor Rodrigo Pimenta também, e Santa Catarina sempre com grandes exemplos, não é por acaso que o berço de tudo isso aí está nos ombros do Coronel Marlon, e o Coronel Araújo Gomes foi um grande guerreiro nessa etapa aí, somando esforços, arrastando o CNCG junto conosco nessa luta, parte da FENEM também, através de uma grande estratégia do Coronel Miller, o empoderamento político dos militares,
Graças a isso, nós tivemos a nossa bancada, uma bancada consistente, sem a qual essa legislação não teria sido aprovada. Então, eu me sinto muito feliz por ter ombreado ao lado de gigantes, meu amigo Noel, e ter conseguido contribuir um pouquinho nesse processo, que é um processo ainda em conformação, um processo ainda em andamento, um processo que ainda vai ser muito testado. E só não foi Santa Catarina o primeiro a rachar a questão da Previdência Complementar dos militares, só que foi o Espírito Santo. Então, na Previdência Complementar, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Santa Catarina, Paraná, Rondônia, e, se eu não me engano, são esses 6 estados. Outros 9 estados não estão na Previdência Complementar, mas estão no mesmo regime próprio de Previdência do Servidor Público, ou seja, os militares, ao passarem para a atividade, não estão no teto do regime geral, que é a Previdência Complementar, mas também não tem integralidade, eles têm a média aritmética das suas últimas contribuições, ou da totalidade das suas contribuições. E aí tu imagina uma carreira militar, em que se passa 2/3 da carreira remando naqueles postos iniciais, só no finalzinho, depois de muito tempo, muito esforço, se consegue ascender aos cargos da pirâmide hierárquica um pouco mais elevados, e aí o indivíduo leva a média aritmética. Então, 6 na Previdência Complementar, 9 no regime próprio de Previdência, e os outros estados já estavam se encaminhando também para esse mesmo desfecho. Então, para fazer um fechamento, o novo marco regulatório foi, na verdade, um grande resgate de todos esses estados e uma blindagem daqueles estados que ainda não tinham enveredado nesse caminho de unificação dos modelos dos militares para com os civis. A pensão militar já tinha naufragado em 90% dos estados. Então foi um grande resgate. Foi a reunificação do modelo idealizado pelo Constituinte originário, que se manteve incólume para as Forças Armadas e que agora, graças às pessoas que nós mencionamos e outras tantas que trabalharam de forma silenciosa, com tanto esforço, que fica aí o compartilhamento de todas essas referências, de todos os agradecimentos que a gente está percebendo aqui na tela, para todas as pessoas que operaram, e eu te incluo também nesses agradecimentos pela tua participação, meu amigo. Eu acho que a gente tem muito para conversar, muitos outros temas. Eu estou debutando nas lives, não é do meu feitio. O pessoal que me conhece sabe que eu sou muito discreto, que eu luto bastante, mas nesse período de quarentena, que a gente precisa aí criativamente encontrar mecanismos para tentar dar um pouco de brilho e um pouco de luz para tantas trevas que estão silenciosas aí ao nosso redor. Então, me dispus e eu estou muito satisfeito. Muito obrigado. Então, muito obrigado, Major, que o senhor tenha uma ótima noite, ótimo descanso, muito honrado da sua participação. Queremos agradecer a todos que nos prestigiaram, assim, acompanhei aqui do Brasil todo, tivemos do país todo, questões, e aí eu quero dizer que a live vai estar disponível depois no YouTube, vamos compartilhar, vamos fazer, que foram lições maravilhosas que o senhor proferiu nessa noite. Então, agradecer a todos e desejar uma boa noite, um bom descanso, e continuaremos com a proteção sempre do nosso divino. Né? Um abração, permanecemos em pé e ordem, tá? Fica com Deus. Um abração a todos. Fique com Deus. Obrigado a todos. Nossa, obrigado.